Bom dia, gente, salve a banda. Vocês sabem, se tem alguém que ensina de um jeito didático, sou eu. Vocês lembram quando uma vez eu fui explicar sobre como funcionava a falange de Exu e eu dei um exemplo sobre como funciona uma empresa? Agora eu vou ensinar para vocês o básico, depois logicamente eu vou fazer uma coisa mais aprofundada para a plataforma que eu faço parte, porém eu vou dar uma pequena introdução para vocês. Vamos falar sobre reinos de Exu, mas sem aquele negócio do livro. Porque quando vocês pegar lá a explicação dos reinos de Exu ou qualquer vídeo na internet, e eu duvido que a explicação que eu vou dar para vocês vão achar por aí. Vocês vão ler lá, reino da encruzilhada, reino dos portais, dos caminhos, do encontro do mundo espiritual, do mundo físico, aonde os Exus se encontram, faz a passagem, reino destinado a portas, vielas, encruzas. Isso que vocês vão ver, comandado pelo rei e a rainha das 7 encruzilhadas, os comandantes do reino, da encruzilhada da rua, seu tranca-ruas, da encruzilhada da praia, seu Exu Mirim, da encruzilhada do cemitério, Exu Veludo, da encruzilhada da praça, seu morcego. É isso que vocês têm. E aí a maioria vai replicar isso. Agora eu vou trazer para vocês fundamento da minha casa. Como que eu faço para explicar isso para os filhos? Vamos lá. Olha, isso aqui é segredo, mas eu vou tentar fazer uma coisa didática. Imagine que os 7 reinos de Exu são 7 caminhos ou 7 passagens pelo ser humano pela Terra. Nós nascemos e sempre nós vamos buscar pela nossa vida um caminho. Porque muitas vezes nós ficamos perdidos, as portas estão fechadas, as coisas estão ruins. Então, quando nós entendemos que os caminhos de Exu, os reinos de Exu, representam a nossa passagem pela Terra, e por isso que Exu e Pombagira é ligado ao materialismo, e assim vocês vão, quando entender isso, entender o porquê o seu Exu está com você e qual é o nome da falange, a atuação dele, vocês vão entender o porquê ele atua na sua vida e qual é o positivo e o negativo disso. Quando você fala da encruzilhada, você fala sobre as portas, a busca por um caminho para a nossa vida, a busca por um novo amor, aquela porta espiritual, a porta material. Todo mundo já se sentiu perdido, sem um movimento na vida, com os caminhos trancados. Quando você está com os caminhos trancados, a medicina que nós encontramos é procurar o povo da encruzilhada ou fazer um trabalho na encruzilhada para que nossos caminhos se abram. Quando você fala do povo do cruzeiro, muitas vezes fala da fé, do fanatismo, do encontro com a espiritualidade, do acorrentamento, fala sobre o peso, fala sobre o sofrimento, fala sobre uma porta espiritual, uma porta de passagem espiritual. Todo mundo já vai ou passou por isso. E quando você desmembra ali os sub-reinos que pertencem ao reino do cruzeiro, ao reino da encruzilhada, você vai entender que é uma necessidade sua, da sua vida. E por isso que muitas vezes você atuando, seja dentro de um reino de lira, hoje eu tenho um comércio, mas esse comércio está fraco de movimento. Qual é o reino de atuação sobre minha vida que pode trazer um movimento ou um crescimento para mim? Em meu comércio eu vou até a lira, mas qual parte da lira? Posso ir até a encruzilhada de lira, para que os caminhos financeiros se abram. E não podemos esquecer que a encruzilhada de rua e a encruzilhada de lira, né, tanto a encruzilhada como a lira, são reinos que estão interligados. Tá? Então quando você começa a entender que existem Exus que estão em determinados reinos, são especialistas em atuação pela sua passagem na Terra. Existem reinos, por exemplo, de almas que cuidam diretamente do sistema de psique, de codificação, de equilíbrio, às vezes emocional, equilíbrio muitas vezes do mental, do direcionamento espiritual, do encaminhamento espiritual, do fechamento de portas muitas vezes espirituais. Tá? Mas ali você vai ter o reino dentro do reino das almas, você vai ter hospitais, velórios e assim por diante, onde nós fazemos nossa passagem pela terra. Nós nascemos dentro dos hospitais.
nada mais é do que os 7 reinos, o ciclo do ser humano sobre a terra. E qual é a atuação de Exu dentro desses reinos sobre a tua vida? Quando você vê ali que existe o Exu, por exemplo, João Caveira, que é ótimo, muitos utilizam para dominação, principalmente de mente, para dar comandos, né, através do espiritual. Você vê ali uma atuação de uma necessidade sobre uma vida. E automaticamente, vamos lá, quando nós temos uma Maria Padilha, por exemplo, na atuação dos caminhos da encruzilhada, nós vamos entender que é uma pombagira muitas vezes destinada a trazer o caminho à busca, mas ela sempre vai estar buscando incansavelmente, trazendo até insatisfação, porque nunca está satisfeita. Tanto que é uma pombagira vista, e muitas vezes você vê que ela sempre está bem vestida, bem trajada, com bons licores, sempre é tratado do bom e melhor, porque para suprir a necessidade que muitos que são de padilhas têm da falta do amor próprio, da falta do reconhecimento, então não se sente amado, preenchimento. Tudo dentro dos reinos, se vocês para pensar, são necessidade, vocês vão entender atuação positiva e negativa. Quando vocês falam da lira, vocês falam dos acidentes de trânsito, vocês falam das brigas, você fala das discussões, você tem o povo lá que cuida das pessoas que têm vício. Quando você fala da caluga, você não fala somente do desligamento. Lá tem o povo que cuida da parte óssea. Nós sabemos que existem doenças ligadas à parte óssea, à parte carne, tá? Lá também faz desligamentos energéticos, que são necessidades nossas. Quando você fala de Exu e Pombagira e os seus reinos, as pessoas só imaginam uma sociedade espiritual. Uma sociedade arquitetada, onde existe ali suas hierarquias e cada um faz um trabalho, mas esquece que esse trabalho tem uma ligação direta e indireta também com aquilo que nós passamos em nossa vida. Qual que é a medicina? Como estão meus caminhos hoje? Tá, hoje eu estou sem emprego, estou com os caminhos trancados. Você vai no cemitério? Não. Você pode ir para a encruzilhada para buscar um novo caminho. Então os reinos são as medicinas que nós precisamos para a atuação sobre a nossa vida. Os Exus que trabalham naquele reino, ou fizeram o seu desligamento, desencarnaram em cima daquilo, se vocês puxarem as falanges, os reinos, as nomenclaturas, são atuação sobre necessidades de todo mundo vai passar. Existem Exus que são muito bons para trazer equilíbrio, né, para as pessoas que sofrem desamores, ou pessoas que não se amam. Existem Exus que são muito bons para pessoas que vivem batendo a cabeça, que precisam de direcionamentos, precisam de caminhos. Mas ao mesmo tempo existe um negativo desses caminhos, a busca incansante, a insatisfação, a rotina, a melancolia, a falta de movimento muitas vezes. Então cada Exu, cada falange, cada reino, ele fala. Quando eu falo que eu falo com meus filhos, os 7 reinos são 7 caminhos do ser humano pela terra, porque cada caminho ele traz trajetórias, traz destinos. Então quando você olha ali especializações de reinos e sub-reinos, são necessidades de atuação sobre a nossa vida. É onde nós vamos buscar a medicina para o problema da nossa vida. Então quando a gente somente lê o livreto, olha, o reino da encruzilhada é o reino de passagem, o reino das almas é o reino de encaminhamento, de sofrimento e blá blá blá. Aquela coisa que está ali, você não consegue olhar além disso, você não vai entender que existe ali aquelas falanges que foram montadas, porque são especialistas em atuações e necessidades sobre a tua vida. E inclusive quando você tem um Exu que seja de uma encruzilhada, seja de um povo de almas, principalmente quem carrega povo de almas, são pessoas geralmente que passam aí tormentos familiares, abandonos familiares, tem essa questão muito forte de ansiedade, tem problemas depreciativos, problemas com sabotagem. São um povo muito ligado a essas questões de perambulação. Tá? Então quando tem esse espírito, ele vem para positivar muitas vezes isso, para suprir, mas no negativo ele te afunda também. Por isso que fala que o espírito tem o positivo e tem o negativo. Então, quando vocês olhar falange, reino, principalmente reino de Exu, ele fala sobre atuação, sobre a sua vida. Qual é a sua necessidade hoje? É simples, gente.
Para matar a charada, qual é a tua necessidade hoje? Hoje você está precisando crescer dentro da empresa que você está? Você está precisando ter um crescimento mais abundante? Você pode buscar dentro da lira. Você pode buscar Exus especializados em caminhos, como o 7 da lira. Eu preciso trazer clientes para mim, para ter jogos, muitas vezes para jogo, para trazer boa sorte, para que eu sou oraculista. Você pode buscar o povo dos ciganos na lira. Eu preciso que as pessoas me vejam, que as pessoas sejam trazidas até mim. Existe trabalho que você faz dentro da encruzilhada da praça. Porque a praça fala de movimento constante. Mesmo que não fale de financeiro, ela fala de movimento de pessoas. Porque o que você precisa muitas vezes é movimentar pessoas, que essas pessoas venham até você. Entende? Então existe uma ligação uma com a outra. Quando vocês só ficam presos falando reino de Exu, rei, rainha, rei, rainha, vocês esquecem que isso é direcionado à tua vida, à tua ação, que o magista tem isso como um mapa. Qual é a necessidade desse filho hoje? Qual que é o Exu e a pombagira que ele tem? Tá, mas aqui ele não tem esse sustento, eu tenho preciso trazer essa força para ele. Então muitas vezes vai alimentar esses Exus e vai buscar uma força num reino para aquela necessidade. Então vai fazer uma paga tal de entidade, porque a Quimbanda ela não se prende ao Exu e a pombagira somente que carregam conosco, tá? Que eles nos carregam. Ela traz direcionamento que nós precisamos de outras forças, então traz essa abertura. Quando existe uma questão de vícios, é muito comum usar o povo da malandragem, mas não quer dizer que o malandro é um drogado. Mas é porque ele, tanto em vida como espírito, ele conhece as artimanhas. Quando você tem ali, precisa trazer movimento com uma pessoa que trabalha nas casas noturnas, você muitas vezes vai buscar o povo do cabaré. Você entende então que as falanges, os reinos de Exu, eles são mapas de atuação sobre passagens na nossa vida. Por isso que muitos escreveram e falaram sempre que Exu sempre estava do lado do ser humano e todos tinham Exu. Porque não era que todos tinham Exu, mas Exu estaria em todos os aspectos, desde o momento do nascimento, porque fala do reino dos hospitais, onde nós temos lá a influência do nascimento e do desligamento, mas lá pode ser que não seja somente o desligamento, porque fala de doenças também, que podem ser curadas ou não, mas ali fala do nascimento. Nós falamos sobre a passagem, sobre nossa vida buscando as medicinas, o conhecimento, isso estaria dentro das matas, o poder ancestral. As praias também fala da ancestralidade, ela fala da renovação, ela fala da mudança de vida, ela fala sobre coisas que não foram firmadas, que precisam de firmamento. Então, as pessoas olharam os reinos de Exu somente como uma codificação e esqueceram que são atuação sobre a vida. Eles vão atuar sobre a tua vida. E o que eu estou falando para vocês não é uma questão assim, ele tirou da bunda isso. Isso é fundamento, gente, isso é óbvio. É só olhar os aspectos dos reinos de Exu, as falanges e a atuação dos Exu sobre a vida das pessoas. Isso se chama experiência, tá? E aí você entende que quando um consulente está precisando de certo tipo de energia, você busca essa energia para ele, tá? Você usa energias para que alcance os objetivos. Por isso que muitas vezes a gente tem todo codificado a atuação dos espíritos e a gente entende ali qual é a tua necessidade hoje. Através do oráculo, por exemplo, a gente vai buscar qual é a atuação, qual o espírito que trabalha em cima disso. Por isso que existem os reinos. Qual é o reino que faz atuação sobre isso? Quando você olha a atuação sobre isso, não é a especialização, é o caminho que aquela pessoa está naquele momento. Os 7 reinos são um mapa. Qual é o caminho que a pessoa se encontra hoje? Hoje a pessoa está doente, a pessoa está passando um ataque espiritual, está com praga, tá? Ela precisa do quê? Precisa retirar, trazer renovação para isso. Qual que é o reino que traz renovações? Precisa trazer cura. Onde que é o reino que você busca as medicinas? Qual é o povo que você busca as medicinas? Tá? Então, quando você tem esse entendimento, você sai
daquela coisa de livrinho que eu sempre bati na tecla, que não era necessário. É só você entender que os reinos representam a sua atuação sobre sua vida, sua passagem de vida até o seu desligamento. Porque os reinos são encaminhadores de almas, então elas fazem um ciclo. Quando fala que Exu é movimento, nós nascemos, nós seremos encaminhados, vamos passar pelo velório, nós vamos passar pelo desligamento, nós vamos passar toda essa trajetória, tá? Existem os reinos que cuidam ali de espíritos que muitas vezes sofrem uma morte, né, traumática espiritual, então ele pode ficar preso em um determinado local, mas aí existe o povo que faz o encaminhamento, existe o povo da estrada, tá? Que cuida tanto da parte dos acidentes que tem, ou também dos caminhos que te levam para longe. Ah, eu quero me mudar. Quantas vezes você vai falar assim, ah, eu quero me mudar, você vai para a encruzilhada para buscar um caminho? É muito mais fácil ir numa estrada, porque essa estrada vai te levar para longe. Quando você quer mandar alguém embora, você não leva numa encruzilhada para fechar os caminhos, você leva no povo de estrada. Porque a estrada é caminho longo, que manda embora. E você vai em outra estrada e manda para outro lugar também, para que separe. Quando vocês entenderem, por que a encruzilhada fechada não se usa? Rua sem saída, deixar uma pessoa presa. E aí vocês começam a entender os elementos que esses reinos utilizam e representam. É muito comum você pegar o reino da encruzilhada para pedir caminho, que caminho lembra a porta, que lembra a chave, tá? Então automaticamente, muitas vezes vai usar ali um pó de chave para fazer uma abertura de caminhos, entre outros elementos que faz a representação daquele reino. Aonde eu vou entregar isso? Eu vou fazer uma abertura de caminho e entregar para o povo do cemitério? Não, tá? Então, quando vocês saírem desse negócio assim, vocês começam a se libertar e ter um entendimento mais direto sobre a atuação. Então, eu vejo muita explicação hoje, o reino da encruzilhada. É muito bonito, gente. Exu Porteira está na porta do cemitério, Exu Veludo está na encruzilhada do cemitério, Exu Molum está no cruz. Mano, e aí, tá? Mas me explica o que é o reino. Tá, isso daí é a codificação onde tá as entidades ali que reinam, né? O Exu rei do cemitério, Exu Calunga, Exu seria o Calunga Grande. E aí, tá? Mas isso aí muda o quê? Qual é a atuação desse reino? Qual é o poder de transmutação que esse reino tem? Os espíritos que estão lá, que trabalham tanto no positivo como no negativo, qual é a necessidade da tua vida que você vai precisar levar até lá? Entende? Então, olha os reinos como passagem sua sobre a terra. Porque quando você se desligar, você vai passar por toda essa questão do encaminhamento. E quando é vivo, você vai buscar caminho, você vai buscar conhecimento, você vai buscar a cura, você vai buscar a diversão, você vai passar pela lira, você vai querer expandir, você vai passar pelo sofrimento da mudança, muitas vezes, do povo de almas, do isolamento, você vai passar pelo abandono familiar, que está ligado também ao povo da Calunga, que fala de abandono familiar, fala do abandono, fala do esquecimento, fala do aprisionamento. Você vai lutar para sair disso, assim como o povo de lá, as almas. Tá? Você vai perambular. Tudo isso é a passagem nossa pela Terra. Era mais fácil de entender desse jeito? Espero que sim.